com a saída do Jorge Jesus. Claro que tem a questão do Jorge Jesus jogar mais bonito, né, o futebol mais vistoso, que é um pouco do que a gente pede aqui, né? O que a gente reclama do Abel não é só ganhar, mas ganhar com bom futebol, que te dê prazer de ir ao campo, de ver um espetáculo, né, reviver um pouco falam tanto que esse time é academia, mas não joga, não tem nada de academia esse time. É claro e evidente e cristalino a diferença de elenco. O palmeirense se borra de medo porque ele sabe que o elenco do Palmeiras é infinitamente e tecnicamente infinitamente inferior ao do Flamengo esses 4 anos. O Flamengo cansou de contratar, cansou de trazer jogador de primeira prateleira. Por isso que eles continuaram ganhando, independente de quem era o técnico. Porque aí o Flamengo classificando, mesmo que seja em segundo, mas jogando bem, claro. Rapaziada, vai ter um tal de nego fazer oração, reza, não sei o quê, pra não pegar o Flamengo na outra fase e ficar em primeiro. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Pois é, pessoal, Flamengo logo mais enfrentando Milionários aí, decidindo sua vaga nas oitavas de final da Libertadores, né? Além de vencer, convencer é o essencial, é o principal, né? Até porque o Flamengo, a tendência é que ganhe, fique segundo colocado do grupo, né? Claro, não era isso que a gente esperava, não era isso que os torcedores do Flamengo esperavam. Esperávamos a primeira posição, um dos melhores primeiros colocados no geral, para sempre decidir em casa, né? Felizmente não deu, vai se classificar em segundo. Pois é, e tem muito torcedor com medo, né, pessoal? Principalmente os palmeirenses, os atleticanos, os são paulinos, porque pode pegar o Flamengo logo na próxima fase, né? Então é isso, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Já peço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu like. Créditos ao vídeo, a turma do amendoim, né? Lugol, aquele abraço. Link vai dar aqui na descrição por direitos autorais, por crédito, vale a pena você ir lá acompanhar. Onde eles traz esse debate, né? O Flamengo, o atual elenco, fala o que realmente a verdade tem que ser dita. O elenco do Flamengo é bem superior ao do Palmeiras, né? Sei que tem muitos palmeirenses que não querem aceitar, mas eles são verdadeiros. Fala, né? Faz uma comparação aí, né? De Jorge Jesus com Abel, dos treinadores que passaram no Flamengo, que ganharam e mesmo assim era cobrado por não apresentar um bom futebol. E o Palmeiras faz tempo que não apresenta um bom futebol, né? E a sua torcida cobra e cobra com razão, até porque Abel Ferreira assinou um pré-contrato, né? Então é isso, sem enrolação, vamos trazer o vídeo, né? No final tem a minha opinião, sempre a minha opinião no final do vídeo, com mais informação sobre o jogo de logo mais. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, nação, vamos lá. Os títulos que o Abel conquistou e o que o Jorge Jesus conquistou. Então tá aí, ó, o Abel em 3 anos de Palmeiras, vai fazer 4 agora no final do ano, né? Conquistou 3 Campeonato Paulista, o Jorge Jesus conquistou um Carioca. Isso em um ano, hein? O Abel, em 3, quase 4 anos, 2 brasileiros, o Jorge Jesus, 1 brasileiro. O Abel Ferreira conquistou uma Copa do Brasil, o Jorge Jesus, nenhuma. O Abel, 2 Libertadores e o Jorge Jesus, 1. Recopa Sul-Americana, os 2 conquistaram 1 e Supercopa também, os 2 conquistaram 1. Então, em quantidade de títulos, Abel Ferreira 10 em 3 anos, Jorge Jesus 5 em 1 ano apenas, uma temporada ali no Flamengo num ano, né? Então assim, agora será que se o Jorge Jesus ficasse 3 anos, ele teria ultrapassado o Abel? Ele não vai conseguir responder isso nunca, até porque é difícil você conseguir manter no alto, né, Juninho e André? Quando você conquista, é difícil você conseguir manter o elenco no topo, continuar conquistando. Então não é garantia que o Jorge Jesus conseguiria superar o Abel Ferreira. Mas eu vou trazer uma próxima arte aqui, que é a seguinte, que essa acho que é a que mais interessa a rapaziada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa. Essa aqui. Essa aqui é o seguinte, depois que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, essa arte é importante, eu quero trazer para vocês. Depois que o Jesus saiu do Flamengo, Juninho e André, em 2019, se passaram pelo Flamengo, deixa eu até anotei aqui para não esquecer. Quer ver quantos treinadores? Um montão. Foram acho que 8. Deixa eu anotar aqui. Eu anotei aqui, deixa eu ver se foram 8. Montão. Foram 8. 8 treinadores passaram pelo Flamengo depois que o Jorge Jesus saiu. Então teve, ó, na ordem, o Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli
e agora esse ano o Tite, né? No final do ano passado. E desses 8, depois de 4 anos, 3 conquistaram títulos. Tá aí o Tite, que conquistou o Campeonato Carioca esse ano. O Rogério Ceni, tão criticado, conquistou 3 títulos. E o Dorival Júnior, mesmo conquistando a Libertadores e a Copa do Brasil do ano retrasado, foi mandado embora. E aí, o que eu quero trazer nesse slide, que é um bom ponto de reflexão e debate para nós? Gente, o Jorge Jesus foi embora do Flamengo e o Flamengo continuou ganhando título. Tá aí, continuou ganhando. Ó, depois de 4, logicamente, ele ganhou 5 no ano. Nós estamos falando aqui de 6 títulos em 4 anos. Mas assim, o Flamengo não viveu uma seca. Ou seja, eu acho que muitas vezes o torcedor do Flamengo pede Jorge Jesus talvez de barriga cheia, porque ganharam 2 Carioca, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, não ganharam o Recopa e ganharam uma Supercopa. Então, será que precisa ter tanto medo assim do Abel sair do Palmeiras? Porque o Flamengo continuou ganhando títulos mesmo com a saída do Jorge Jesus. Claro que tem a questão do Jorge Jesus jogar mais bonito, né, o futebol mais vistoso, que é um pouco do que a gente pede aqui, né? O que a gente reclama do Abel não é só ganhar, mas ganhar com bom futebol, que te dê prazer de ir ao campo, de ver um espetáculo, né, reviver um pouco falam tanto que esse time é academia, mas não joga, não tem nada de academia esse time. Ô André, passando para você e pro Juninho, pelos números aqui, não é para ter tanto medo de uma possível saída do Abel, porque um time grande continua conquistando e o Flamengo continuou conquistando, mesmo que traga essa memória afetiva para alguns torcedores. O que você acha? O Palmeiras teria impacto com a saída do Abel ou dá para dizer que pode ser similar ao que aconteceu no Flamengo aqui nessa arte aqui, André? É claro e evidente e cristalino a diferença de elenco. O palmeirense se borra de medo porque ele sabe que o elenco do Palmeiras é infinitamente e tecnicamente infinitamente inferior ao do Flamengo, esses 4 anos. Só que o Abel conseguiu uma proeza com esses caras. Então, assim, todo mundo sabe que a hora que o Abel sair, esse elenco dificilmente vai dar uma resposta na mão de outro técnico. Porque o Abel conseguiu extrair desses caras coisas que ninguém conseguiu extrair. Então, saiu o Jorge Jesus, só que o Flamengo continua a contratar jogadores prateleiras de cima, jogadores de primeira prateleira. É por isso que continua ganhando, Lugol. Só que o Palmeiras não. O Palmeiras, ao longo do tempo, de 2022 para cá, se enfraqueceu. Pode ser agora que nessa janela, com a vinda, para mim, é o primeiro grande nome da gestão Leila é a contratação do Felipe Anderson. É o primeiro grande nome da era Abel. O Aníbal não tinha o cartaz que tem o Felipe Anderson. O Aníbal já era uma promessa, com 24, 25 anos já não é tão promessa, mas era um jogador que, prateleira de cima. Mas o grande nome da gestão Leila e da era Abel no Palmeiras é o Felipe Anderson, Lugol. Então, assim, enquanto isso, o Flamengo cansou de contratar, cansou de trazer jogador de primeira prateleira. Por isso que eles continuaram ganhando, independente de quem era o técnico. E quando eu falo assim, eu acho o Rogério Ceni um bom técnico. O problema dele é o dia a dia dele, e não é fácil. Ele é um baita profissional. Só que é duro, não é fácil o dia a dia com o Rogério Ceni. Tanto é que ele ganhou 3 títulos pelo Flamengo, Lugol. Foi o que mais ganhou pelo Flamengo, foi ele. O que mais, tirando o Jorge Jesus, o que depois do Jorge Jesus foi ele que ganhou, acho que nem um ano. O Rogério Ceni ficou acho que 6, 8 meses no Flamengo, se eu não me engano. Menos que o Jorge Jesus e ganhou 3 títulos. Então, Lugol, o medo do palmeirense é que ele conhece o elenco, só que não dá o braço a torcer. É que ele conhece o elenco que o Palmeiras tem, né? E hoje, já vendemos uma joia que vai completar 18 anos. Nenhum dos 2 meninos a gente conseguiu degustar com 18 e 19 anos. E nunca mais no Brasil vai se degustar de talentos, Lugol. Nunca mais vai se vender talentos para se comprar jogadores que estão retornando ao Brasil. A verdade é essa. Talento no Brasil não dura um ano. E o palmeirense não vai degustar de Hendrick, de Estevan, de Luiz Guilherme, como não degustou de Giovani, né, de Kevin, até o Arthur fez gol de título. Foi um frangaço do goleiro, mas fez o gol do título. Mas o que eu falo, a gente não tem o direito de degustar desses meninos. Infelizmente, mas hoje, se o Palmeiras tivesse todos esses, Estevan, Hendrick, Luiz Guilherme, Giovani... Quais são as chances do Palmeiras
ou do Flamengo, com esses times europeus que nós estamos vendo aqui, ó, Chelsea, Real Madrid, Manchester City. O Manchester City caiu, hein, André? Caiu, perdeu aí pro Manchester United. Perdeu. Foi. Caiu. É um time de merda. André e Juninho, qual a chance do Palmeiras com esses times que estão em tela aqui, ó? Lugó. Ó, mas eu devolvo a pergunta para você, Lugó. Nós precisamos tirar qual é a chance? Qual é a chance do Palmeiras que não tá nem pensando no Mundial do ano que vem? Vai pensar quando no Mundial do ano que vem? Escuta, você põe os times. Planejamento zero. Põe os times para ilustrar, Lugó. Olha aí. Chelsea. O Chelsea está gastando milhões, está comprando só jovens jogadores. Vamos lá. Então, podia ser, né, que talvez com o Chelsea. Real Madrid, nem vou falar. City, nem vou falar. Os dois que você falou aí, para mim, Real Madrid e Manchester City, para mim já é grupo da morte. Não, mas não quem vai cair aí? É um europeu só. Não. Eu digo, o Real Madrid vai ser cabeça de chave de um, não vai? Sim. O City vai ser de outro, não vai? Sim. Esses dois grupos, para mim, já são grupo da morte. Com certeza. Não, assim, sobrou uma vaga só nesses dois. Aí você pega Bayern de Munique, né? É outro grupo da morte. Forte. O Paris, para mim, eu diria para você, o Paris é só um Caetano da Europa. Eu diria para você que ainda não tem mais o Mbappé. Acho que esse aí dá pra gente brigar, Lugó. É rezar para o Caetano da Europa. Talvez. A Inter sempre é um time chato, apesar que não foi campeão italiano, mas tudo bem. O Porto e o Benfica são times de uma prateleira um pouco menor na Europa. Exato. Mesmo time europeu, mas também, se cair um desses dois, Borussia, você viu o que o Borussia fez esse ano. A Juventus é sempre a Juventus, né? Exato. Que vai estar reforçado. O Atlético de Madrid é um time que tem um técnico muito chato, Lugó. Muito chato, difícil ganhar do Atlético de Madrid. Então, assim, se o Palmeiras cair com Paris, com Porto ou Benfica, diria para você que nós temos uma leve chance de chegar às oitavas, na minha opinião. Teremos uma leve chance para chegar nas oitavas de final. Agora, se cair num grupo como o Real Madrid, para você ser segundo lugar, você vai ter que transpirar muito. Mesmo porque tem o pessoal da Oceania, né? Tem o pessoal da Ásia, tem outros times, né, Lugó? Tem outros times aí. Tem time do México? Provavelmente, né? Peraí, então, já lascou, né? Vou pegar outra tela. Já lascou, né? Tem os times mexicanos que é da CONCACAF, né, Juninho? Já lascou. O Palmeiras não se dá bem, vamos ser sinceros. O Palmeiras não se dá bem. Falando. Já lascou. Então, Lugó, quem que nós vamos ter pro ano que vem? Peraí, então vou colocar aqui, já que vocês pediram, coloquei todos os times aqui. Vamos lá. Ó. Aí, ó. Agora vou tirar, não vou colocar só os times, ó, os times europeus, brasileiros, vou colocar os demais, ó. Quem tem aqui, ó? Tem o Al-Ahly, né? Tem o Raja Casablanca, esses Sandals ali, ó. Esperance, também nem conheço esse time aí. O Al-Hilal, o Al Reds aí, o Al Ain, que se classificou agora, que é o carrasco do Jorge Jesus. Sim. Tem o Ulsan, né, que é do Japão. Aí depois tem um time da Nova Zelândia, que é esse Auckland City. O Monterrey do México. O Seattle dos Estados Unidos. Esse León aqui. León de onde que é? Do México também. Do México também o León. E tem mais uma vaga ainda da CONCACAF e tem o representante do país série. Então, são esses os demais clubes que complementam aí. Mas olha, se olha daqui para baixo, pelo amor de Deus, não dá nem. Olha isso. Aí vem Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River. Aí vem. Olha os europeus, gente. É assustador. Não dá. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 12 da Europa, 9 são de você se esconder embaixo da cama. Sabe aquele assim, o bicho papão? Você tá com. Isso aí mesmo. É outro mundo, Hugo. É outro mundo, cara. É outro mundo. Palmeiras sonha com a primeira posição, mas no fundo, é garantir a vaga. E a gente aciona o Pedro Henrique Torre para falar sobre a vida rubro-negra. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço a todos que estão no clube por aí, Zinho, Pascoal, o presidente Mauro Naves, todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço para a Dani, que esteja onde ela estiver, está sempre assistindo a gente, ligada também na recuperação. Um beijo para ela, um abraço para todo mundo acompanhando a gente, porque tem esse Flamengo e Milionários amanhã, aqui mesmo, no Maracanã. Um jogo importantíssimo para o Flamengo. Aquele jogo que, tá tudo tranquilo, tá tudo resolvido, tá tudo na boa na Libertadores. Calma lá.
tem que vencer ainda o Milionários amanhã no Maracanã. Qualquer placar serve, 1-0, 2-1, 4-0, 10-0, qualquer placar está valendo aqui no Maracanã, desde que seja uma vitória, o Flamengo avança para as oitavas de final. Todo mundo imaginava que o Flamengo chegaria aqui para esse último jogo tranquilão, pensando talvez na liderança do grupo para disputar com o Bolívar ali, mas não, se complicou um pouco pelo meio do caminho, vai ter que vencer de qualquer maneira. O Zinho, que está aí no camarote, sempre tranquilo, observa de longe, sabe muito bem como é que é essa questão do clima do Maracanã, né? A temperatura do ambiente no Rio de Janeiro tá amena, tá tranquila, tá bom para a prática do velho esporte bretão, como diriam os antigos no rádio, né? Mas a questão da atmosfera do Maracanã, né, Zinho, é muito importante. Então isso vai ser um ponto muito interessante de amanhã, porque é o primeiro encontro, por exemplo, do Gabigol com a torcida no Rio de Janeiro, no Maracanã, depois da polêmica lá, quando ele vestiu a camisa do Corinthians. Então vai ser interessante observar isso daí no jogo de basquete, por exemplo, que houve logo depois da polêmica. O Gabigol chegou a ser xingado. Lá em Manaus houve protesto, apesar de na porta do hotel teve abraço ao Gabigol, mas houve protesto. Então vamos observar como é que foi. Contra o Bolívar foi ovacionado. Agora a maré para ele virou um pouco, então isso vai dar bastante o termômetro aqui. Se o Flamengo deslanchar como deslanchou contra o Bolívar, aí talvez fique um pouco mais amenizada essa situação. Vamos ver aí, de repente, se o Zinho concorda, o Pascoal vai discordar do Zinho, como é que vai ser essa situação em relação ao Gabigol. O Zinho sente muito esse clima de Maracanã, o Flamengo sabe muito bem como é que é ser ídolo, estar ali dentro de campo, por exemplo. Agora, em relação à escalação, o Flamengo pode ter a volta do Pulgar ao time titular, está recuperado depois de basicamente um mês. Amanhã faz um mês que ele se lesionou no clássico contra o Botafogo, saiu no intervalo, foi uma entorse no tornozelo esquerdo, então pegou bastante ali. O Flamengo deu tempo para ele se recuperar totalmente, porque é um jogador muito importante. E anota aí no caderninho aí, presidente Mauro Naves, por exemplo, o Pulgar nesse ano, com ele ali em campo, o Flamengo está invicto. Então, quando ele saiu no jogo contra o Botafogo, o Flamengo acabou derrotado, mas estava 0-0 no intervalo. Foram 11 jogos no Campeonato Carioca, 9 vitórias e 2 empates do Flamengo. No Brasileiro, por exemplo, o Flamengo, nos outros 3 jogos que o Pulgar disputou, 2 vitórias e 1 empate. E na Libertadores ele disputou 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Então é um jogador que dá muito peso para o sistema defensivo do Flamengo. O Alan vem bem, não no nível de atuação talvez da época de Atlético Mineiro, mas vem bem o Alan ali também, por ter mais ritmo esse mês atuando, pode ser uma opção para começar essa partida. Houve treino agora à tarde no Ninho do Urubu. O Tite ainda decidindo, observando ali o que fazer, se volta com o Pulgar ou não, mas o De La Cruz, por exemplo, está com o joelho solto, tranquilo, então vai para essa partida ao lado de Arrascaeta, o Gerson, enfim, toda aquela rapaziada, Cebolinha, Pedro, vai todo mundo para cima do Milionários amanhã. Como eu disse, muito importante esse jogo aqui pro Flamengo. Tá todo mundo nessa vibe muito boa, muito tranquila, a vibe do clube aí, muito tranquila, mas tem que vencer 1-0 para senão vai pesar demais o ambiente rubro-negro aqui. Então a gente vai acompanhar a transmissão da ESPNzinho, vai estar nessa também, todo mundo coladinho na tela para acompanhar com a gente aqui esse confronto importante, amigos. Valeu Pedro. Vamos falar desse Flamengo. Tem a pergunta na tela, qual o risco que o Fla corre contra o Milionários? Deixa eu passar a classificação. Grupo E tem Bolívar com 10 pontos e o Bolívar recebe o Palestino. O Flamengo tem 7, o Palestino tem 7 e o Milionários tem 3, ou seja, o Flamengo recebe o Milionários, se ganhar está classificado, porque já passa, não importa o que... Porque é aquela coisa, né? O Bolívar e o Palestino, um impede o outro de avançar, assim, caso o Flamengo vença. Agora, se o Flamengo não vencer, ele tem o mesmo número de pontos do Palestino com um saldo de gols muito melhor. Então, ao lado que o Flamengo vai ser o segundo nessa chave, mas o Zinho tá rindo porque ele sabe que não dá pra controlar esse bichinho chamado futebol. Mas... Tô rindo porque pensar que na primeira rodada foi 4-0 pro Bolívar, jogando contra o Palestino, na casa do Palestino. Isso. Jogar em casa, com altitude. É isso. E na primeira rodada o Flamengo perdeu do Milionários
Não, empatou com o Milionários. Empatou com o Milionários. Num jogo que, para mim, soou como derrota. Num jogo que o Flamengo tinha tudo para ganhar. Mas o Flamengo fez questão de se atrapalhar naquela partida. Né? Mas é o Mauro que vai falar, não sou eu. Não, pode Começa falar. aí, Maurão. Não tem problema nenhum, não. Acho que nem é conveniente o torcedor ficar com essa expectativa de primeiro, torcendo pro Palestino. Tem que acontecer isso, né? Tem que torcer pro Palestino ganhar. Puxa. Não é isso? Aí você fica torcendo. Aí começa a ficar enroscadinho o jogo no Maracanã. E o Palestino ganhando? Aí você passa a ficar preocupado. Se não sair logo o gol do Flamengo, se não põe um 2-3-0 ali para ficar sossegado, você passa a ficar preocupado. Então esquece o jogo do Palestino. Se acontecer, no final, você olha lá na tabela, opa, não é que deu certo, nós ganhamos. Quem pegar o Flamengo é que vai dar soco em ponta de faca e falar, meu Deus, esse é o... Jesus! Jesus! E aí, Zinho? Essa aí é a graça do futebol, né? Que proporciona isso. Provavelmente o Flamengo deve ficar em segundo. Acho muito difícil. Futebol é incrível, é maravilhoso, é espetacular, tem as surpresas, mas vai aqui, eu acho difícil o Bolívar perder em casa para o Palestino. Acho difícil. Volto a repetir, foi 4-0 no campo do Palestino para o Bolívar. Então, assim, teria que ser um desastre. O Flamengo vencer o jogo dele, acho muito provável. Da mesma forma que o Bolívar também. Então vai terminar como está ali. O Bolívar em primeiro, o Flamengo em segundo. Mas acredito num bom rendimento do Flamengo, num bom jogo, porque o Flamengo, tirando o jogo do Amazonas, ele subiu de produção, foi justamente ganhando do Corinthians e do Bolívar. Fez um jogo agradável, um jogo mais convincente, um jogo que o torcedor, opa, ó o Flamengo aí de novo, sabe? Deu aquele ânimo. Aí vem esse jogo fora de casa aí contra o Amazonas, aí novamente aquele jogo ruim, aquele jogo não convincente. Até se classifica, ganha o jogo, mas não rendendo o futebol que a gente sabe que tem. Volta alguns jogadores, o Tite tem mais opções, teve esse período de treinamento, de trabalho, e o jogo é no Maracanã lotado. Lotado. Tem essa expectativa de Gabigol encontrando a torcida do Rio de Janeiro. Claro que vem torcedor de todo lugar do Brasil para assistir o Flamengo no Rio também. É o motivo, né, de passear, de se divertir. Mas é o Maracanã. Essa é a expectativa. Eu, particularmente, acho que a prioridade tem que ser o Flamengo, não tem que ser a torcida organizada com o Gabigol. Como vai ser esse encontro? Vai pegar no pé, não vai pegar? Sabe, eu acho que assim, o momento é de decisão, o momento é de Libertadores, o momento é da busca da glória eterna. Então o torcedor, com o Gabigol, eles têm que arrumar um jeito de se entenderem para que o Flamengo não tenha um problema maior que já tem, que é vencer o Milionários. O foco, a atenção, a concentração do Flamengo, e o Tite deve estar falando isso para os seus atletas, é o time do Milionário, vencer. Esquece lá Bolívar, Palestino, vamos fazer a nossa parte, ganhar jogando bem, que é o que o Mauro Naves falou. Porque aí o Flamengo classificando, mesmo que seja em segundo, mas jogando bem, claro. Rapaziada, vai ter um tal de nego fazer oração, reza, não sei o quê, para não pegar o Flamengo na outra fase e ficar em primeiro. Zinho, e pode ser um clássico bem brasileiro, viu? Porque, o Fluminense já é primeiro garantido. Sim. Pode estar nesse pote aí para pegar o Flamengo. Sim. O São Paulo tá brigando contra a Jeres para ser primeiro. E vai jogar em casa. 1-0 já muda. O Palmeiras já é o São Paulo, já é o Fluminense. Botafogo tá querendo, tá com 9-9, faz um jogo fora com o Barranquilla, mas se ganhar, Botafogo é primeiro. Pode ter o Botafogo e Flamengo. Palmeiras já é garantido, pode ser Palmeiras. Gente, e o River outro... Plate. Galo. O Galo, E o outro, eu não sei, porque o Grêmio tá muito abaixo com 3 pontos, mas o Grêmio tá com jogos a menos. O Grêmio pode ir a 12, ele tem bastante ponto para jogar. É ele ou o Strongest. Mas, enfim, dos brasileiros, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras. Atlético Mineiro. E ainda tem, não conta nada pra ninguém, ainda tem River Plate nessa lista aí. Pois é. Ainda tem o River Plate. Na minha contabilidade, assim, uma contabilidade simples, né? Porque eu não tenho a categoria da contabilidade do Mauro, né? Não, Quem sou eu? O Mauro faz os números, faz aqui umas contas de outro planeta para chegar às conclusões. Eu não tenho. Na minha contabilidade simples, simplório.
O time do Bolívar não perde para esse time aí do Palestino. Não, para mim também não. Nação flamenguista, né? Tem muito torcedor aí, principalmente os brasileiros, né? Com medo do Flamengo, né? Medo por quê? Eu sei que muitos vão perguntar. Pois é. No jogo de logo mais aí, caso o Flamengo se classifique, né? Que a gente espera que se classifique, né? É um jogo decisivo contra o Milionários. É um jogo onde a gente, além de vencer, tem que convencer não só a torcida do Flamengo, mas deixar as torcidas rivais com medo, né? Os adversários com medo, né? O Flamengo tropeçou nas primeiras rodadas da Libertadores, por isso que tudo indica que se ganhar o jogo vai ficar em segundo, né? Se ganhar vai ficar em segundo. Muito difícil do Bolívia perder para o Palestino, né? Até porque joga na altitude e ele só ganha jogo na altitude. É um jogo importante, onde a gente espera que o Flamengo vença e convença, mas a verdade é essa, né? Os torcedores de todos os rivais nossos, né? Tá com medo de pegar o Flamengo já na próxima fase aí da Libertadores, nas oitavas, né? O Flamengo ficando em segundo, vai decidir fora, mas mesmo assim os rivais com medo, né? O Flamengo pode cair aí em grupos como? Em grupo não, pessoal. No mata-mata com Palmeiras, já é primeiro colocado. Fluminense, que já é primeiro colocado. Botafogo, que se ganhar, assumir a primeira colocação. São Paulo, que se ganhar, assume a primeira colocação. Atlético Mineiro, que já é primeiro. E River Plate, né? São 6 ou 7 times aí de peso, né? Que pode pegar o Flamengo, né? E todos eles não querem pegar o Flamengo, né? É por isso que eu digo que é essencial, é fundamental uma vitória, uma boa vitória, né? Vencendo e convencendo. Padrão dos últimos, não do jogo contra o Amazonas, né? Mas Corinthians contra o Bolívar, né? Foi jogos convincentes, onde o Flamengo esmagou o adversário, partiu para cima, fez os resultados, né? E não deixou o adversário jogar. Isso sim é que a gente espera do Flamengo, né? Vamos trazer aqui a provável escalação, né? Vale ressaltar aqui para esse jogo aí, se recuperou De La Cruz, que saiu com problema no joelho, né? A torcida do Flamengo ficou com medo de perder o jogador. E o Flamengo recuperou o jogador, foi apenas uma pancada, nada de lesão. Notícia boa, importantíssima, né? Eric Pulgar está recuperado, né? Vale destacar aqui que Eric Pulgar está invicto esse ano com a camisa do Flamengo. O Flamengo só perdeu quando ele saiu, que foi no segundo tempo para o Botafogo. De lá para cá ele não retornou mais. Está recuperado, pode ir para o jogo. Mas vamos trazer aqui a provável escalação, nação flamenguista. Provável escalação do Flamengo. Tem Rossi, Varela, Léo Ortiz e Davi Luiz. Fabrício Bruno não vai jogar, pessoal. O Flamengo comunicou, né? Léo Pereira tá contundido. Aí vem Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro, né? Alan volta, não é que volta, continua. Por quê? Porque Eric Pulgar vem mais de um mês afastado da equipe. Então o Flamengo acha melhor poupar mais um pouco, né? Preservar o jogador, né? Até porque Alan vem numa crescente boa, né, pessoal? Vem jogando bem, né? A verdade tem que ser dita. Muitos torcedores do Flamengo criticaram bastante Alan, né? Eu, inclusive, fui um deles. Onde ele não rendia, onde ele não produzia com a camisa do Flamengo. Era incrível, né? Até porque o investimento tinha sido alto em cima dele, né? Mas, desde o jogo do Botafogo que Tite optou como substituto imediato de Eric Pulgar, ele pegou uma sequência de jogo, no início se adaptando, mas nos últimos jogos jogando super bem, né? É um jogador com bastante qualidade. A gente sabe que ele não desaprendeu a jogar futebol do dia para a noite, né? E vem ganhando a confiança, né? Não só do treinador, mas também da torcida, né? E o Flamengo vai para campo em busca do resultado, mas como eu disse aqui, pessoal, principalmente de vencer e convencer, né? E colocar medo nos rivais, né? A gente já sabe que os rivais têm medo de pegar o Flamengo, né? Mas o torcedor do Flamengo não quer só colocar medo, né? O torcedor do Flamengo cria uma expectativa em cima do que o time joga, né? Por exemplo, ele jogou bem contra o Milionários, vencendo, convencendo, goleando. Então a expectativa é que quando for para as oitavas, jogue bem, né? A torcida tem essa expectativa, né? Gera uma expectativa em cima da atuação, né? E com certeza o rival que olha para o Flamengo e vê o Flamengo passando por cima do seu adversário, né? Na hora do sorteio lá,
ninguém quer pegar. E na hora que pegar, dependendo do adversário, treme. Quando vem para campo, treme. A verdade é essa, né? Torcedores discutem se o Flamengo realmente está jogando esse futebol para assombrar. Claro, o Flamengo não está jogando um futebol que a gente espera que jogasse nessa temporada, né? Até iniciou bem o Campeonato Carioca, mas teve uma queda de produção. Algumas lesões, alguns jogadores sendo poupados. Mas o Flamengo está numa crescente, pessoal. Apesar que não jogou bem o jogo contra o Amazonas, mas eu vejo o Flamengo com uma crescente. Um Flamengo que pode agora sim começar uma crescente boa, né? Vale destacar aí que esse jogo é o reencontro, né, de Gabigol com a torcida do Flamengo. Vamos ver como é que vai se comportar. Se o Flamengo for bem, eu acho que ele é bem recepcionado. Se o Flamengo for mal, talvez vá sobrar para o Gabigol, né? Com certeza, né? Mas vamos esperar, não vamos torcer que o Flamengo se dê mal, né? Vamos torcer que o Flamengo vença, convença, coloca medo nos adversários e assombra os adversários, que nas oitavas tem Mengão, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.